Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo do canal, o Portugal em Minutos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de compra de imóveis. É o momento ideal para isso, mesmo num cenário de pandemia? A gente vai responder essa pergunta depois da vinheta. Bora lá! Eu queria começar esse vídeo de hoje com uma questão que muita gente comenta comigo nas ruas e tal. A gente está vivendo uma bolha imobiliária em Portugal ou não? E eu sempre falo, já tomei algumas negativas, tanto de brasileiros quanto de portugueses, sobre o tema, falando que sim, a gente está numa bolha, mas na minha opinião a gente não está numa bolha. Não estamos. E isso se deve a um simples fato, a questão da procura e da oferta. A gente tem uma procura muito maior do que a oferta, inclusive na pandemia. Então muita gente fica assim, pô Giovanni, você é doido falar de venda de imóveis durante a pandemia, pelo contrário, está todo mundo freando seus gastos. Não estão. O mercado imobiliário em 2020 ele teve muito bem. Os valores continuaram a subir na venda do imóvel e o que se espera, o que se tem de todo parâmetro a respeito desse assunto é que depois da pandemia os números devem subir ainda mais, justamente por essa facilidade das pessoas terem a confiança de que vão ter os recursos necessários para a compra. Então, se hoje, com pandemia, muita gente correndo risco de perder emprego, elas ainda estão confiantes em fazer uma dívida de longo prazo, que é um financiamento de um imóvel, imagina depois com a economia estabilizada de novo. Então, tende a se manter aquecido o mercado com a subida dos empréstimos. Empréstimos estes que é um dos motivos de eu não acreditar que a gente vive numa bolha imobiliária. Porque se você pega a crise do subprime, lá em 2008, sobre a questão dos bancos emprestarem dinheiro para todo mundo comprar casa. Tem um filme na Netflix, eu não vou lembrar o nome agora, eu não lembro nem o ator para poder tentar lembrar isso. O Christian Bale, que fez o Batman do Dark Knight e tudo mais. Ele fez um filme sobre isso muito bom, sobre a crise do subprime, onde os bancos emprestavam dinheiro a rodo. Isso aconteceu no mundo inteiro, a bolha se espalhou para o mundo inteiro. Aqui em Portugal a gente tinha na ordem de praticamente 20 bilhões de créditos emprestados a CPF, ao NIF, como a gente chama aqui em Portugal. E hoje esse número é justamente a metade. A gente tem no atual cenário 10 bilhões de euros emprestado para a questão habitacional. E este é um dos preliminares fatores que eu julgo que a gente não está numa crise, numa bolha imobiliária, porque a gente tem uma grande oferta, uma grande procura, quer dizer, para uma baixa oferta, e isso faz os preços dos imóveis valorizarem, Tem muita gente querendo comprar, então isso vai fazer com que o preço suba um pouquinho. E por que eu acho que ainda assim é um bom momento? Porque a gente hoje e durante um bom tempo deve ter taxas de juros bem estabelecidas. Hoje a taxa Euribor, que é uma taxa de juros da União Europeia, que controla ali mais ou menos as taxas de juros de todos os bancos, é uma taxa negativa, o que é bem interessante, Aí no Brasil a gente está acostumado com taxas positivas e bota positivo nisso, Aqui elas estão negativas. Então isso é um ponto, já é de cara um ponto positivo. Um outro setor é que todo mundo me pergunta, pô Giovanni, mas com a crise você não acha que os bancos tendem a subir as taxas de juros e tudo mais para poder tentar ganhar mais dinheiro? E é justamente o contrário, o pensamento tem que ser inverso. Para poder atrair gente para o banco, ele tem que melhorar ainda mais a oferta. Porque se ele sobe demais, as pessoas não vão procurar, Aqui não funciona com aquele pensamento tão capitalista que tem no Brasil. Pô, tá faltando água, então vamos vender água a R$10, a 15, a R$20. Não, aqui tende a manter as coisas numa ordem para poder ter todo mundo acesso. Então não acontece igual acontece no Brasil. Então a tendência
a médio prazo é os juros continuarem baixos, justamente para quê? Para fomentar a economia, dar condição das pessoas fazerem as aquisições das quais elas precisam, né? Justamente por isso eu acredito que as taxas de juros vão continuar da forma que elas estão ainda por um bom período. Isso favorece também o crédito. O fato em si de ter aqui em Portugal, na Europa como um todo, o euro, uma moeda estabilizada, é um ponto bastante importante também na decisão de comprar uma casa. Principalmente para quem? Para o imigrante, né? Para todo mundo que está me assistindo aí agora, pelo menos a maior parte dos meus clientes, dos meus assistentes, né? As pessoas inscritas no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. É importante se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Por quê? Porque você está guardando o seu dinheiro em euro, não está guardando ele em reais. Ah, Giovana, mas eu já tenho uma casa no Brasil e tal. Olha, eu não posso falar para você vender a sua casa e comprar uma aqui, eu jamais poderia falar isso. Mas se fosse eu teria feito isso, entendeu? E eu falo isso com a mais pura sinceridade e transparência do mundo. Por quê? Hoje, o Brasil é um país muito instável economicamente e assim tende a ficar por algum período ainda, tanto no ramo político quanto no ramo financeiro, mesmo mercado financeiro, né? Se as economias de fora melhorarem, dólares vão parar de entrar no Brasil. Então, a grande bolha que é feita pelo mercado de valores do Brasil, que infelizmente é vindo de fora, vai ficar ainda mais fraco, né? Hoje apenas 3%, eu já falei isso no meu canal, né? Menos de 3% da população brasileira investe na Bolsa de Valor. O mercado ele é praticamente dominado por empresas fora do Brasil. Então é capital estrangeiro que investe no Brasil. Então isso faz com que a moeda desvalorize, complique um pouquinho o valor dela. E ter, portanto, um dinheiro salvo em outra moeda é uma opção muito interessante. É o que, inclusive, está salvando muito venezuelano, né? Eu recebo também aqui muitos venezuelanos e não teve nenhum até hoje que me contratou que foi: Giovanni, eu estou pegando minhas economias daqui da Venezuela e mandando aí para Portugal. Nunca. É sempre contas no estrangeiro, principalmente em dólar, porque é uma moeda forte. Igualmente é o euro. Então, se você quer guardar dinheiro, o melhor caminho, na minha opinião, é ter esse dinheiro aqui na Europa ou até mesmo em dólar como nos Estados Unidos. Que é até uma coisa curiosa, porque agora também no Brasil, eu não sei desde quando, mas os bancos já estão aceitando. Alguns bancos ainda são fintechs, até onde eu sei. A letra C e o número 6 é um banco, C6 Bank. É um banco digital aí do Brasil, parecido com o Nubank. Você abre uma conta nele normal e ele já consegue te dar também a opção de guardar o dinheiro em dólar. Então você põe um real nele, põe dinheiro em real e depois ele transfere em dólar, se você desejar que ele transfira esse dinheiro para dólar. Paga o IOFzinho ali pelaquela conversão e tal, mas automaticamente numa conta brasileira você já começa a guardar dólar. Você vê que eu estou dando essa dica para você que foge um pouquinho do meu interesse, digamos assim, que seria comprar um imóvel aqui comigo. Eu sou muito transparente, porque eu realmente acho que ter dinheiro em outra moeda nesse momento é o mais importante. Seja comprando imóveis em Portugal ou não, o importante é ter dinheiro guardado em outra moeda. Mas eu sou o dono de uma imobiliária, eu preciso vender um pouquinho o meu serviço, o meu peixe, né, o meu almoço. Eu tenho que pôr leite aqui dentro de casa, na boca das minhas filhas, eu tenho duas, e é importante eu também defender o meu lado da moeda, né? E é por isso o vídeo. Aqui a gente tem ótimas oportunidades, com bons preços, inclusive para você comprar e depois arrendar, porque também há uma necessidade no mercado de imóveis para a questão do arrendamento, e eu vejo isso como uma opção de investimento também. Então, até nesse ponto, se você ainda não sabe ainda se vai vir para Portugal ou não, mas está com um dinheirinho aí sobrando, compra um imóvel aqui ou investe nos Estados Unidos, sabe?
Só não deixe o dinheiro parado no Brasil, não compre casas no Brasil, eu não vejo isso como uma opção saudável de forma nenhuma. Compre aqui, porque agora você vai dividir o valor, né, pela conversão, mas se lá na frente você precisar, você vai multiplicar esse valor. Se você compra uma casa de 200 mil aqui, chega a mais de 1 milhão aí no Brasil. Então isso que é o interessante, isso que é o propício. A gente está num momento interessante, estamos para sair de uma crise, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. O governo teve já uma declaração depois de uma reunião que ele espera já ter uma imunização de rebanho a partir de agosto. Está tendo conversas já para voltarem às aulas de novo, então as coisas aqui já estão num caminho melhorando e é importante a gente ter essa ciência que daqui a pouco os preços vão voltar a disparar. Então o momento, a hora é agora, mesmo com o euro alto. No futuro, ainda assim, você vai ver que você fez um bom negócio. E não é à toa que eu tive clientes que compraram e continuam comprando comigo nesse momento e só estão elogiando, porque a cada momento que passa, eles veem o real ainda mais desvalorizado, né, o euro valorizado, e com isso eles veem quanto que eles já estão até ganhando, mesmo tendo gasto, né, dinheiro com pagamento dos impostos, ITBI, né, e tudo mais, mesmo pagando os impostos relacionados à venda, ele já começa a ver ali que mais um pouquinho já começa a recuperar isso só numa simples conversão. Ok? Gente, amanhã tem outro vídeo, sexta-feira. Hoje está tendo, nesse exato momento, a discussão no parlamento, no momento da gravação, né? Agora são 5 horas. No momento da gravação está tendo a conversa, a discussão, por assim dizer, no parlamento aqui, para ver como que vai ficar definida a aprovação do novo confinamento. E amanhã eu trago as notícias certinho sobre esse tema. Beleza? Fiquem com Deus. Obrigado por ter acompanhado e até a próxima. Tchau, tchau.